Amém. Obrigado, pastor Ricardo. Paz e graça, queridos. Tudo bem com vocês? Aleluia. Com certeza, né? Porque se estamos na casa do Senhor, mais uma vez a misericórdia do Senhor foi a causa de não sermos consumidos. Não é verdade? E o nosso coração, todos os dias, deve encher de gratidão por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estar na casa dele, de poder ouvir a palavra, de poder ser consolado pelo Espírito Santo, ser ensinado, né, pela palavra do Senhor. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé em nome de Jesus, para nós fazermos uma oração antes dessa palavra, antes dessa mensagem. Amém. Querido Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, Tu és o nosso Pai, Senhor. Ó Deus, e nos alegramos mais uma vez na Tua casa, na Tua presença, por podermos estarmos aqui, Senhor. Queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco. Senhor, encontra no nosso coração uma terra boa, uma terra fértil, uma terra preparada, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, que a semente da Tua palavra possa adentrar e ela possa crescer, ela possa frutificar, ela possa dar frutos, meu Pai, em nome de Jesus. Nos ensina, Espírito Santo, porque somos dependentes do Senhor. Sem Ti nada podemos, não temos para onde ir, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor é a fonte de vida, Senhor, a fonte de paz, a fonte de alegria verdadeira. Só o Senhor, Pai. E nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez, reconhecendo a nossa dependência do Senhor, reconhecendo que precisamos ouvir a Tua voz para prosseguir, Senhor. Então, Deus, nos dê discernimento, nos dê entendimento, Senhor. Venha falar segundo a Tua vontade, não segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos. Podem sentar. Aleluia. Abra a tua palavra aí, no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 38. Hebreus 10, 38. Amém? Hebreus 10, 38 está escrito assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Amém? Aleluia. Querido, esse versículo, ele tem uma revelação muito profunda. Porque ele diz assim: o justo viverá pela fé. E viverá é uma coisa muito ampla, né? Viverá uma coisa muito completa. Viverá é praticamente tudo. Nós viveremos. Então, pela fé, segundo a palavra. Se assim não for, Deus não terá prazer nas nossas atitudes. Ele diz: contudo, se ele retroceder, a minha alma não agradará dele. A palavra retroceder aqui, queridos, eu queria trazer para vocês um pouquinho do significado dessa palavra, tá? Retroceder, que significa recuar, voltar para trás ou desistir. Amém? Ou seja, se nós desistirmos, se nós recuarmos, se nós voltarmos para trás, o Senhor não se agradará de nós. Amados, um dos objetivos de Satanás, saiba disso, um dos objetivos dele é te fazer desistir. Amém? Essa é uma das missões dele, te fazer desistir. E quando o versículo retrata que, contudo, se nós desistirmos ou se nós retrocedermos, o Senhor não se agradará de nós. Por isso mesmo que um dos objetivos do inimigo é te fazer retroceder. Amados, nós sabemos que obstáculos e dificuldades na nossa vida sempre vão existir. Amém? Quem está com a vida aí 100%, tudo beleza, tudo calibrado. A palavra do Senhor diz que nós somos aperfeiçoados, dia após dia, né? E nós estamos numa vereda em que ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas nós estamos em aprimoramento contínuo. E a verdade é que isso, as aflições dessa vida, elas muitas vezes nos pressionam, as dificuldades, e para nos fazer desistir. E o tema dessa palavra hoje é exatamente isso. Eu queria conversar com vocês, queria compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo a respeito da desistência.
Há vários relatos na Bíblia sobre isso, sobre a pressão que a vida muitas vezes exerce para que você desista da caminhada. Nós podemos ver isso no povo hebreu no deserto. O povo hebreu foi libertado do Egito e eles estavam no deserto. E aí as pressões da vida vieram. E aí o povo hebreu, o que aconteceu? Começaram a reclamar. Começaram a querer desistir. Eles começaram a falar para Moisés: mas Moisés, lá no Egito a gente tinha comida, nós vamos morrer de fome aqui no deserto? Aí Deus foi e mandou o maná. Moisés, lá no Egito nós tínhamos carne, e aqui nós não temos carne. Aí Deus mandou as codornizes. Moisés, nós vamos morrer de calor nesse deserto. Deus enviou uma nuvem para que fizesse sombra sobre o povo. Moisés, nós vamos morrer de frio. Deus mandou uma nuvem de fogo para aquecer o povo. Moisés, nós vamos morrer de sede. Deus tirou água da rocha e saciou a sede do povo. Queridos, a verdade é essa, é que nos relatos bíblicos as pressões sempre vieram para fazer o povo de Deus desistir, para te fazer desistir, e na sua vida não é diferente. Eu tenho certeza disso, que há situações diante de você, que acontece com você, que muitas vezes te faz pensar em desistir de algo. Eu não vou falar de que aqui, mas de algo. Os israelitas diante dos filisteus também foi da mesma forma. Os filisteus tinham crescido de maneira tal que os israelitas estavam amedrontados com a opressão do povo filisteu. E aí houve um auge disso quando o gigante Golias estava desafiando qualquer guerreiro de Israel que tivesse coragem de encará-lo. E todos estavam o quê? Amedrontados, morrendo de medo. Esse gigante guerreiro aí, ele destrói qualquer homem de Israel. Até que Deus levantou Davi. Davi escolheu, também ser usado por Deus ali. Mas a verdade é que naquele momento havia uma pressão muito grande para que o povo desistisse, se rendesse e se entregasse. A igreja primitiva, queridos, não foi diferente com a igreja primitiva. Quando Jesus foi levado aos céus, assunto aos céus, a igreja primitiva sofreu uma forte pressão, uma forte perseguição, uma forte resistência religiosa, política, onde, sem dúvida nenhuma, aquela pressão era tamanha, que estavam matando os discípulos, estavam exterminando a igreja do Senhor, e sem dúvida nenhuma havia uma pressão muito grande para que a igreja desistisse, não levasse adiante a mensagem da cruz, não é verdade? Conosco não é diferente. A igreja sofreu isso desde o início. Queridos, e se possível o inimigo também, ele se aproveita desses momentos de pressão para te fazer desistir. Eu percebo isso muito claro na vida de Jesus, quando Jesus estava em consagração, em jejum, e aí o inimigo veio tentá-lo, também para que ele desistisse da sua missão, do seu alvo, tentando fazer com que Jesus pecasse e se entregasse simplesmente. Com o nosso mestre não foi diferente. Mas irmão Ricardo, você está falando em desistir do quê? Afinal de contas, ora, queridos, eu queria falar de 3 coisas aqui, que muitas vezes você pode desistir, que talvez você que esteja aqui nesta noite, possa talvez até ter desistido de alguma dessas 3 coisas. E aí, o Espírito Santo vai falar conosco, em nome de Jesus, acerca disso, para que você não desista mais. Se você algum dia desistiu, não desista mais, porque o Espírito Santo, ele está aqui, ele está dentro de você, ele vai falar conosco, a ponto de nos trazer convicção de que nós não podemos desistir, não fomos chamados para desistir, amém? Eu quero falar acerca de 3 coisas. Desistir do que, irmão Ricardo? De sonhos, desistir do seu propósito ou da sua missão, como queira, ou desistir até mesmo de pessoas, amém? Amém. Eu quero te encorajar então a não desistir, primeiro, dos seus sonhos. Conforme o livro de Hebreus, queridos, nós acabamos de ler, diz: mas o justo viverá pela
Fé. E quando nós olhamos por fé, uma coisa é fato: nós não podemos ver, mas nós podemos crer. Amém? Se nós viveremos pela fé, nós não viveremos por vista. Nós viveremos por crer que Deus é poderoso para trazer à existência as coisas que não existem. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, se desistir, minha alma não se agradará dele. Queridos, eu queria falar sobre uma coisa aqui. Alguns estudiosos dizem que há 3 níveis de felicidade. Veja se você vai se identificar com algum desses níveis de felicidade aí, tá? O primeiro nível de felicidade é o nível do prazer. Que quer dizer isso? Que é a sensação imediata de alegria, tá? Pode ser uma sensação imediata de euforia, ou até de algumas vezes de alívio. E isso é conhecido como o prazer ou a felicidade temporária, tá? Tem pessoa que com a barra de chocolate na mão está feliz, né? Uma felicidade temporária. Tem pessoa que está num restaurante muito bom, a comida muito boa, está feliz da vida, não quer saber de mais, esquece os problemas tudo, né? Esquece os boletos, as contas. Felicidade temporária. Esse é um nível de felicidade, é o prazer. Segundo nível de felicidade, o engajamento. São coisas que você faz que tem algum sentido para você. Muitas vezes a prática de um esporte, praticar alguma arte, música, enfim, alguma coisa que você se identifica, que faz sentido para você. Esse é um segundo nível de felicidade. Um pouco mais profundo do que o primeiro, mas é um nível de felicidade também. E existe o terceiro nível de felicidade, segundo os estudiosos, que é a felicidade pelo significado. O que é isso? Você se sente feliz ao realizar e compartilhar algo que faz sentido para você e para outras pessoas. Quando você sente que consegue mudar outras pessoas, ajudar outras pessoas, melhorar outras pessoas, você se sente feliz. Esse é um nível mais profundo, dizem que é o nível mais consistente de felicidade, que é onde o ser humano encontra verdadeiramente um propósito, e onde ele percebe que a sua vida faz diferença na vida do outro. Amém? E o fato, queridos, é que muitas vezes os nossos sonhos, a nossa vontade, ela está ligada a esse terceiro nível de felicidade, que é o nível do significado. Ou seja, nós somos mais felizes quando nós realizamos algo relevante, que faz diferença na vida de outras pessoas. E muito possivelmente os nossos sonhos e o nosso propósito, missão, estão vinculados a esse terceiro nível, que é o nível do significado. Então, queridos, eu gostaria de conversar com você sobre a desistência no nível dos sonhos, tá? E aí, irmão Ricardo, mas eu já desisti de meus sonhos. Eu já desisti de um grande sonho que eu tinha lá atrás. Eu estou nesse momento desistindo de um grande sonho. Eu quero te dizer, querido, que não desista. Não acostume com isso. Eu costumo falar isso muito para o meu filho. E quando eu tenho oportunidade, eu falo isso para algumas pessoas. O fato é que, quando você desiste de algo, você manda uma mensagem para o seu cérebro. E essa mensagem, ela é extremamente negativa. É como se você desse a ele o direito de pensar de maneira leve, sem pressão, de que você pode simplesmente desistir. Ah, se não der para você, desiste. Ah, se ficar difícil, desiste. Ah, se a coisa apertar demais, desiste. A verdade é que quando nós desistimos, desde lá, talvez da nossa infância, talvez da nossa adolescência, enquanto jovens, se nós aprendemos a desistir, nós crescemos com essa mentalidade de que apertou, eu desisto. E a verdade é que isso é algo muito prejudicial para você. Isso faz de nós, ou de quem assim age, pessoas que não têm determinação, não têm perseverança, não lutam até o fim, pessoas que desistem fácil. E queridos, e quando você acostuma a desistir de pequenas coisas, você se adapta a desistir de coisas medianas, e depois de coisas grandes, e depois de coisas primordiais. Como desistir de um emprego, desistir de uma faculdade, desistir de um casamento, desistir da igreja, desistir da salvação.
Queridos, entende? Que essa é a mentalidade que o inimigo quer formar em nós, quando nós, diante de pressões, vamos desistindo. E aí nós passamos a ser pessoas fracassadas, que já estão acostumadas a desistir, e a desistência já não nos incomoda mais. Mas eu quero te encorajar a não desistir dos seus sonhos. Porque, querido, o sonho muitas vezes está vinculado à felicidade. Porque sonhos, por menor ou maior que ele seja, ele está vinculado a uma realização. E a realização de algum sonho seu, certamente pode te levar a uma sensação de felicidade, amém? Então não desista. Não permita que as desistências te façam uma pessoa frustrada, uma pessoa triste. Nós vamos discorrer mais sobre isso. Mas a verdade é que sonhos realizados, eles requerem muitas vezes de nós dedicação, esforço, determinação e tempo. Muitas vezes a prova do tempo é a mais difícil. Muitas vezes você está determinado, você está se esforçando, você está caminhando, mas o tempo começa a demorar, não é? E vai demorando, e vai demorando. E aí o que você pensa? Vou desistir, não é para mim, não vai acontecer. Querido, a prova do tempo muitas vezes é o mais complicado, é o mais pesado. Mas saiba que, se Deus colocou esse sonho no seu coração, não abra mão, não desista. Querido, não desista. Se foi Deus que colocou esse sonho no seu coração, ele vai se realizar, sabe por quê? Porque é para a glória de Deus. Deus colocou sonhos no coração de José. Eu sempre falo de José, né, pastor Ricardo? Ai, talvez algum dia eu vou pregar aqui, não vou falar de José. Mas Deus colocou sonho no coração de José. E quem conhece a história de José sabe, foram 18, não sei exatamente, precisamente quanto foi, mas aproximadamente 18 anos para que o sonho de José se realizasse. Querido, José tinha de tudo para desistir. Nossa, meu Deus, quem lê a história de José vai ver. Eu tinha desistido na primeira etapa. José foi até a última etapa e não desistiu. E Deus o honrou. Querido, Deus quer te honrar. Sabe por quê? Se Ele colocou algo no seu coração, é para a glória dEle que isso se realize. Entenda isso. Se você desistir, não vai ser para a glória dEle. Mas se você perseverar e realizar, vai ser para a glória de Deus. Isso vai ser testemunho para a edificação de outros que estão pensando em desistir. Não desista dos seus sonhos, querido. Eu queria ler rapidamente algumas histórias aqui. Eu vou ler para ser mais breve. Mas eu queria falar para você, quando nós desistimos, há sempre uma justificativa. E algumas pessoas que eu vou ler aqui tiveram essas justificativas, mas não desistiram. Eu queria começar falando de uma pessoa que eu acho que alguns aqui devem conhecer, chamado Albert Einstein. O gênio da física, recebedor do prêmio Nobel, foi categorizado na infância como mentalmente lento. Só conseguiu falar aos 4 anos. E só conseguiu ler aos 7. Achavam que era um caso perdido e também foi recusado na Escola Politécnica de Zurique. Antes da comprovação da sua teoria, era alvo de chacota no meio científico, pois diziam que não passava de um sonhador. Albert Einstein, alguns conhecem aí, né? Amém. Outro também que deve ser conhecido por alguns, Henry Ford. Foi à falência 5 vezes, até chegar ao topo. Foi alvo constante de chacota. Os que criticavam sua invenção diziam que o homem nunca substituiria os cavalos por máquinas. Algumas frases memoráveis de Ford são, essas 2 frases são de Ford: o insucesso é apenas uma oportunidade de recomeçar de novo, com mais inteligência. E outra frase: não encontre defeito, encontre soluções, porque qualquer um sabe reclamar. Olha que legal. Martin Luther King foi pastor de uma igreja batista nos Estados Unidos. Foi um grande líder pacifista. Lutou incessantemente pelos princípios da liberdade e igualdade e pelos direitos civis na América. Pelo combate pacífico contra o preconceito racial. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi um dos mais importantes e respeitados líderes políticos negros. Frase de Martin Luther King: eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela sua cor. Outro aqui, Charlie Chaplin,
Seu pai era alcoólatra e tinha pouco contato com o filho. Morreu de cirrose hepática. Sua mãe foi internada em um asilo e Chaplin foi levado para um orfanato e depois transferido para uma escola de crianças pobres. Chaplin foi um ator, dançarino, diretor, produtor e o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Uma frase de Chaplin: enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. Olha que legal. Michael Jordan foi afastado da equipe de basquete na escola. Jordan disse que chorou muito por isso e a partir daí passou a treinar 2 horas por dia para poder voltar à equipe. Equipe esta a qual futuramente o próprio Jordan levou ao título. Jordan está entre os maiores ícones de todos os tempos no esporte. Uma frase de Jordan: as falhas que tive é que me levaram ao sucesso. E agora, para encerrar aqui desses homens da área profissional, eu quero ler Steven Spielberg, né? O gênio do cinema foi rejeitado 3 vezes pela Universidade de Teatro, Cinema e TV do sul da Califórnia. Ele tentou estudar em outra instituição, iniciando a sua vida profissional antes mesmo de terminar o curso. Ele só completou a licenciatura, ou seja, o curso superior, depois de 35 anos, que já tinha começado a trabalhar. Queridos, alguns desses homens que eu citei são cristãos, outros não, mas o fato é, a realização daquilo que Deus colocou no seu coração está intimamente ligada à sua determinação, amém? A sua capacidade de não desistir. Salomão, filho do rei Davi, diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O rei Davi disse: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Queridos, como igreja então do Senhor, Deus colocou sonhos no seu coração. Agora tem um detalhe aqui que eu queria falar com vocês. Um único detalhe a respeito disso, a respeito da determinação em direção aos sonhos que Deus colocou no seu coração. Fique atento e perceba se os sonhos que estão no seu coração foi Deus que colocou. Irmão Ricardo, por que você está falando isso? Para que você não esteja insistindo em sonhos que Deus não está. O pastor Ricardo falou uma frase muito interessante, que é assim, ó: Deus, que eu faça o que o Senhor está abençoando, não é isso que ele fala? Porque muitas vezes a gente fala: Deus, abençoa o que eu estou fazendo, não é? Mas é diferente, né? Deus, que eu faça o que o Senhor está abençoando. Porque o que Deus está abençoando já é sonho de Deus. E se é sonho de Deus, vai acontecer. Porque Deus não fica frustrado. Deus, Ele é certeiro. Ele é campeão, Ele é vencedor. Nós também somos campeões e vencedores. Então que possamos fazer os sonhos de Deus, aquilo que Deus está abençoando, e que Ele possa colocar no nosso coração essa clareza, queridos, em nome de Jesus. Olha só, por que eu estou falando isso em relação aos sonhos que às vezes não é de Deus, mas são só nossos? A Bíblia diz assim, ó: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Olha só, se nós não recebemos porque estamos pedindo mal, se estamos pedindo mal é porque não é a vontade do Senhor. Então, Senhor, me dê clareza e revele a mim, Senhor, os teus sonhos, os teus planos. Mas também, querido, olha só, não pegue isso como desculpa, tá? Porque não confunda a aflição permitida por Deus com vontade contrária de Deus. Que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, não é? Que às vezes você fica assim: ah, isso aí não é sonho de Deus não, não é vontade de Deus não, ah, vou desistir, que Deus não está abençoando. Não confunda, porque aflição todo mundo vai passar. E para a realização de sonhos, sem dúvida haverá aflições, mas persevera, o Senhor é contigo. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. É com perseverança. Muitas vezes tem etapas que não são leves, são pesadas. Eu queria fazer uma enquete, uma pergunta rápida aqui. Só responde quem já foi. Quem aqui já viu um grande sonho seu se realizar? Amém, que bênção, olha só. Que bênção, né? Mas se eu te perguntar, foi fácil? É bem provável que grande parte vai falar assim, ó: irmão Ricardo, chegou uma hora que eu pensei que era impossível, não é verdade? Amém? Quantos se identificam comigo?
Sem dúvida, querido, parecia ser impossível, mas você perseverou. Se você desistisse, talvez você estaria muito perto de realizar ele, mas teria retrocedido e tinha deixado de gozar da alegria que é a realização desse sonho. Amém? O segundo tópico, não desista das pessoas. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Satanás quer que você desista das pessoas. É isso mesmo, dos seus sonhos para te frustrar e das pessoas. Isso é contrário à natureza de Deus, queridos. Desistir das pessoas é contrário à natureza de Deus. Eu falo isso com toda convicção, porque o Evangelho, ele é o maior modelo de doação, não é verdade? Ele é um modelo de altruísmo, não é? Porque quem é o representante do Evangelho? Nada mais, nada menos que o Mestre Jesus. Jesus é o próprio Evangelho encarnado. Jesus é o exemplo perfeito de altruísmo. Jesus é o exemplo perfeito de quem não desistiu das pessoas. Eu queria ler uma historinha rápida para você aqui. É uma pesquisa científica sobre a felicidade do ser humano. Presta atenção, que coisa interessante. Foi publicado na revista Galileu em 2017 um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Zurique, na Suíça, que concluiu que existe uma ligação entre generosidade e felicidade. Olha só que legal. Segundo esse estudo, a simples intenção de ser generoso com o próximo resulta em alterações no cérebro, que estão ligadas a sensações de felicidade. Olha só que legal. Juliana acha bom quando eu falo isso, olha a cara dela. Ela vive me falando isso. Porque a sua felicidade, pasme, está relacionada à felicidade do próximo. É brincadeira, queridos? Não é brincadeira não, isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando você está com o seu coração aberto a ajudar o seu próximo, e você ajuda o seu próximo, você é feliz. Isso é provado cientificamente. Você é feliz. A pesquisa diz que a simples intenção de ajudar alguém já traz uma sensação de felicidade. Olha só como Jesus é maravilhoso. Ele vem nos ensinar isso. Ele vem nos ensinar o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade é: ajude o seu próximo. Mas o que acontece conosco? E aí eu não vou pedir para você levantar a mão não, porque aí talvez pode ser constrangedor, né? Mas talvez você tenha desistido de alguém. E aí, quando eu falo desistir, eu não estou falando o fato de talvez isolar, tipo, deletei da minha vida. Não, às vezes você pode orar por aquela pessoa. A oração traz intenções boas, e essas intenções boas traz felicidade para você. E mais ainda, deixa o coração de Deus feliz. Então, querido, não desista. Ore, interceda. Talvez você não tenha a oportunidade de estar próximo para fazer o bem, mas você pode fazer o bem orando, intercedendo e tampando uma brecha muito grande, tanto na sua felicidade quanto na sua comunhão com Deus, ao você depositar generosidade orando e intercedendo pelo seu próximo. Amém? Não esqueça disso, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Olha só o que está escrito lá em João 15, do 11 ao 14. Diz assim, tenho-vos dito isso para que a minha satisfação permaneça em vós, e a vossa satisfação seja completa. Olha só, querido, tenho dito isso para que a minha satisfação esteja em vós, e a vossa satisfação aqui está muito ligado à felicidade, ao seu gozo, ao seu regozijo, a sua alegria, a sua felicidade seja completa. Mas como? Aí ele dá a receita no restante do versículo. Ele diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Olha só, Jesus falando assim, vocês cumprirão a minha alegria se vocês amarem
uns aos outros. E a sua alegria, a sua felicidade será completa se vocês amarem uns aos outros. Olha Jesus dando a receita também, novamente. Não desista das pessoas, querido. Se você desistiu de alguém, eu quero te convidar a começar, pelo menos a orar por essa pessoa. Amém? Comece pelo menos a orar por essa pessoa, interceda por ela. Nós até compartilhamos na célula, agora nessa semana, que diz assim, amei os vossos inimigos, não é isso que Jesus falou? E orai pelos que vos perseguem, olha só. Em todo momento Deus querendo nos apresentar a felicidade verdadeira. E muitas vezes nós dando as costas, nós virando as costas para a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira, que é o amor ao próximo. Amém? Então, ore, interceda. Faça pelo menos isso, em nome de Jesus. E o terceiro tópico que eu queria convidar você, querido, a não desistir. Não desista do seu propósito. Não desista da sua missão. Irmão Ricardo, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Irmão Ricardo, eu não sei qual que é a minha missão. Eu vou te falar qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito. Porque Deus deu de maneira integral para todos nós. Vamos retomar aquela questão da felicidade lá, o terceiro nível de felicidade. Vocês lembram que eu falei? Vamos ver quem está prestando atenção aí. Qual que é o terceiro nível de felicidade? Significado? Eu acho que eu ouvi aí alguém falando. Significado é o terceiro e o mais alto nível de felicidade. O que é o significado? A pessoa é feliz ao realizar e a compartilhar algo que faz sentido para ela e para outras pessoas. Quando você sente que consegue mudar as pessoas, ajudá-las, melhorá-las, você se sente feliz, amém? E aí a missão está muito vinculada a isso. Mas o contrário disso também é verdadeiro, irmãos. Ou seja, se não encontramos significado, ou propósito, ou missão na nossa vida, muito provavelmente nós ficamos infelizes e a vida, ela não faz muito sentido. E quando nós falamos de missão, qual é a missão que Jesus nos deu? Qual é a missão que Deus deu para todos nós? E aí, se você até hoje não sabia qual era a sua missão, eu vou te falar então. Essa missão aqui, levar a paz e o amor de Deus a todos. Essa é a missão da igreja. Essa é a sua missão. Essa é a nossa missão. Se você viveu até hoje sem missão, saiba que essa é a sua missão. Levar o amor e a paz de Deus a todas as pessoas. Amém? Aleluia. E não importa como, viu, queridos? Não importa se é em oração, não importa se é conversando, não importa se é mandando um texto, se é mandando uma mensagem, não importa se é mandando um presente, se é ajudando materialmente, se é ajudando emocionalmente. Essa é a sua missão, essa é a missão da igreja. Ou seja, nossa missão é ser cristão, é fazer o que Jesus fez. Nós somos cristãos, o significado é pequenos cristos, né? Essa é a nossa missão, fazer o que Jesus fez. O que Jesus veio fazer nessa terra? Jesus veio trazer a paz, veio trazer o amor. Jesus veio trazer a salvação. Jesus veio mostrar o caminho da eternidade, o qual aqueles que estão no mundo perdido não conhecem. Ricardo, mas eu vou fazer isso só para os lá de fora? Não, você pode fazer isso para os daqui de dentro. Quando você é afrontado, quando você é ignorado, quando você é rejeitado, enfim, em qualquer momento, talvez dentro da igreja mesmo, quando você se sente desvalorizado, não se sente amado, mas que você demonstra esse amor, demonstra essa paz, demonstra essa satisfação em Deus, você está mudando a vida daquela pessoa. Porque às vezes o que aquela pessoa precisa de ver é exatamente isso. É uma atitude dessa para que ele entenda o que é o Evangelho. Talvez ele ainda não entendeu, mas talvez se ele viver uma experiência dessa, ele vai entender o que é o Evangelho. E aí sim ele vai crer e vai passar a viver, não só de ouvir, mas ele pode de fato ver o que é o Evangelho através da sua vida. Amém, querido? Aleluia. Aleluia, queridos. Nós já estamos caminhando aqui para o encerramento. Eu queria dizer para vocês, foi uma palavra bem breve, era para ser essa palavra mesmo, bem breve, mas eu queria te dizer o seguinte: independente do seu sonho, independente do seu propósito,
da sua missão, independente, queridos. Se você não recebe apoio dos que estão mais próximos, e muitas vezes na realização de um grande sonho, os que estão mais próximos é os que menos apoiam, né? E às vezes os que você menos espera, de onde você menos espera, vem apoio, não é verdade? Mas eu quero te dizer que se talvez os mais próximos não estejam te apoiando, Deus te apoia. Se às vezes você não ouve palavras de motivação, a palavra do Senhor é motivação para o seu coração. Se às vezes você se vê próximo de desistir, eu quero te falar, opa, calma. Às vezes você só precisa de descansar no Senhor, descansar no Espírito Santo de Deus. Você não precisa de desistir. É verdade que muitas vezes, quando está ficando muito difícil, que nós não encontramos apoio, palavras de motivação, nós não encontramos ânimo e força, o ímpeto que vem é desistir. Mas não, calma, antes da desistência, tem uma outra opção, o descanso. Descansa em Deus, descansa no Senhor, busca nele o seu refrigério, busca no Espírito Santo o consolo, o fortalecimento, o conforto que só Ele pode te dar. Saiba que Ele sim está te observando, e se não há palavras de motivação, o seu Pai te motiva. A palavra dele foi escrita para te dar ânimo, para te dar esperança, queridos. E mesmo que pessoas que talvez você esperava apoio, não te apoiem, nem por isso você deve desistir delas. Faça como Jesus. Eu fico pensando, gente, Jesus estava ali, sendo bênção para os discípulos, não é verdade? Ensinando tudo aos discípulos, sendo um mestre de amor, de sabedoria, de conhecimento. E aí o que ele escuta da parte dos discípulos? É só furo, não é? Pedro dá furo um atrás do outro, né? Pedro é o furão do grupo. Pedro fala um tanto de coisa, inclusive fala assim, Jesus falando assim, eu vou para Jerusalém, porque eu preciso, é necessário que o Filho do Homem morra, não é? E ao terceiro dia ressuscite. Aí Pedro vira e fala assim, ó, mestre, de maneira nenhuma, eu vou te deixar morrer, de maneira nenhuma. Eu fico pensando, era tanto furo que aqueles discípulos davam, que alguns de nós, ou talvez todos nós, se fôssemos Jesus, a gente olhava para o céu e falava assim, pai, mas o que eu fui arrumar aqui? Não, mas eu não encontro apoio desses aqui, ele só dá furo. Não tem ninguém de confiança aqui, Senhor. O Senhor podia preparar uns melhorzinhos para mim, uns melhorzinhos para me ajudar, eu preciso de apoio. Não é assim que muitas vezes a gente se sente quando a gente está em direção a um propósito, a uma missão, a um sonho? Quando aparecem os que nos atrapalham, o que a gente fala? Oh Deus, tira do meu caminho, sangue de Jesus tem poder, sai para lá. Não é isso que a gente faz? Mas Jesus, não. Jesus amou eles até o fim, viu? Jesus os amou até o fim. Nós devemos amar até o fim. E a verdade, queridos, é que depois que você realizar, depois que Deus realizar na sua vida o sonho que Ele colocou no seu coração, esses que te atrapalharam, que estão próximos, que você esperava tanto, que às vezes não te apoiou, serão eles que vão propagar o seu testemunho, viu? Creia, foi assim com Jesus. Aqueles que estavam ali e não sabia se ajudava, se atrapalhava, mais atrapalhava do que ajudava. A verdade é que depois eles foram que propagaram o testemunho. Esses aí vão propagar o seu testemunho, tá? Eles vão propagar o seu legado. Sabe por quê, queridos? Vai ser para a glória de Deus, não vai ser para a sua glória. Vai ser para a glória de Deus. E sabe por quê também? Porque você vai os amar até o fim. Você não vai descartar, você vai amar até o fim. Porque foi assim que Jesus ensinou. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Eu quero, querido, que nesse momento você fale com o Senhor. Eu quero que você peça ao Espírito Santo para desenterrar sonhos que Deus colocou no seu coração e que talvez você pensasse que estava morto. Eu quero que você peça ao Senhor que Ele traga à sua mente pessoas que você enterrou,
pessoas que você desistiu, e que você possa orar, que você possa interceder por essas pessoas. Eu quero que você peça ao Senhor: Senhor, revela-me, Senhor, o teu plano, o teu propósito, a missão. Eu quero seguir, Pai. Eu tenho uma missão, Senhor, e eu quero cumprir essa missão, quero cumprir esse propósito, não só porque está ligado, Senhor, intimamente à minha felicidade aqui, mas porque, Senhor, essa é a vontade, é a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é que vai me fortalecer, querido. A alegria do Senhor é que vai te fortalecer, querido. Em nome de Jesus, aleluia. Comece a orar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Não Glória a Deus. desista, não pare de Aleluia. crer. Os sonhos Ô Senhor, de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, não restaura, desista, Senhor, restaure sonhos, restaure, Senhor, missão, propósito, restaura, Senhor, vidas, ó Deus, nos corações, Pai. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, a trazer-nos, ó Pai, a visão que vem do Senhor, os sonhos que vêm do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, venha restaurar corações. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha ressuscitar com o poder da Tua Palavra, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para que haja testemunhos tremendos, testemunhos, Senhor, que venham exaltar a Sua glória na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.